intensas, né? Então eu gosto de fazer uma dinâmicazinha. Hoje eu vou fazer uma dinâmica rápida. Nós temos muita coisa para tratar, muita coisa para falar. Eu tenho muita coisa para falar. Estou com muita vontade de falar, tá bem? E se nós não gosto disso, mas se nós passarmos um pouco do horário, tenha um pouco de paciência, tá? Porque eu quero tratar. É difícil organizar um evento desse. Quando a gente organiza, a gente precisa aproveitar, tá bom? A Isabel, né? Nós somos primos. A Isabel pediu um espaço, ela e o Jean, eles querem prestar uma homenagem a um casal, tá bem? Vou esperar o Jean se aprontar lá. Enquanto isso, eu vou dar uma organizada aqui. É um prazer muito grande receber os irmãos aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Tony, né? Tony da Josi, Tony Lucas, né? E eu vou passar a palavra agora para o Jean e para a Isabel. Amém? Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? E a gente pediu esse espaço aqui hoje para fazer uma homenagem a um casal que é muito especial na minha vida, agora na vida do Jean também, né? Com meu marido. E eles são exemplo de vida, têm um exemplo de casamento. Muitas vezes a gente fala que precisa, talvez para seguir um caminho ou enfrentar uma situação, a gente precisa só de um empurrãozinho. Eu já digo o contrário. Muitas vezes você precisa de uma mão que se estende para você, que vale mais que um empurrão. Um exemplo, uma palavra, vale mais do que um empurrão, eu acho. E, graças a Deus, eu tenho essas pessoas na minha vida. E me ajudaram muito e sempre estão disponíveis para me ouvir quando eu preciso. São muito especiais. E eu digo a todos, quando vocês tiverem qualquer problema, qualquer situação talvez difícil que vocês estejam passando, não saiam contando seus problemas para qualquer pessoa, não desabafa, não chega no trabalho, ai, meu marido fez isso, ai, eu estou contrariada. Muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente abre a porta para o inimigo. Saiba com quem realmente você pode compartilhar. Quem vai ter uma palavra naquele momento que não vai te influenciar para você tomar uma decisão errada? Tipo assim, uma pessoa que realmente gosta e quer o seu bem, que vai te acalmar, que vai te fazer ver a situação de uma outra forma. E esse casal é meu tio e minha tia Wanda e o tio João. A gente quer, né, agradecer vocês, principalmente depois que eu conheci a Isabel, que eu vim conhecer vocês. Vocês sempre me convidaram para estar vindo na igreja e graças a Deus hoje a Isabel está quase acabando já o pré-batismo dela, para a gente estar dando seguimento na vida junto com a igreja, fazer parte da igreja, comunhão com a igreja. E eu agradeço vocês demais, de coração mesmo, vocês irem em casa sempre, a gente não vem no culto, liga, manda mensagem, eu puxo a orelha da gente, né, que precisa. Eu considero não só tios e tias da Isabel, eu considero vocês como se fossem meus tios, assim como também a gente já conversou, vocês também abriram o coração para mim. E graças a Deus, a gente está na caminhada juntos, né? Não foi tardio, foi breve, né? E graças a Deus a gente se conheceu brevemente. E que Deus abençoe que a gente continue junto por muitos e muitos anos. Tá? É só uma lembrancinha, viu, gente? Quer que vocês não reparem, mas tá pesado, vou passar para a mão da sua, que meu braço tá tremendo aqui já. Bem, muito bom. Fernando, vem cá, Fernando. Glória a Deus por isso, irmãos, mas é isso que Jesus faz. Eles são pessoas muito especiais também. A gente tem trabalhado com eles, mas são pessoas muito especiais. Glória a Deus. Amém. Que bom. Muito bom. Meus parabéns aos casais. Eu mandei uma mensagem de áudio lá no grupo dos homens. Quais os homens aí que ouviram? Hein? Levanta a mão aí os homens aí que ouviram. Mensagem, entenderam a mensagem? Amém. Vem cá. Irmã Simone, vem cá. Vem cá. Glória a Deus.
Amém, irmãos? É uma pequena homenagem, né, para minha esposa, né, porque é um doce, né, na minha vida. Amém. Parabéns do casal. Muito bom, muito bom. Eu acho que as homenagens terminaram por enquanto, amém? Terminaram por esse momento. Eu queria convidar você, fica de pé. Você vai abrir a sua Bíblia no melhor dos melhores, o Cântico dos Cânticos. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro O Cântico dos Cânticos. E você vai abrir no capítulo 2. Cântico dos Cânticos, o capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 15 e o versículo 17. Todos os irmãos encontraram? Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15 até o 17. Todo mundo ok aí? Sejam muito bem-vindos, aqueles que estão nos visitando talvez pela primeira vez, aqueles que talvez vão estar assistindo pelo YouTube. Sabe esse marcador de página que você recebeu? Você entrou, ao entrar você recebeu um marcador de página? Nele tem um número. Ao final do culto, durante o jantar, nós vamos sortear alguns brindes através desse número. E nele tem um QR Code. Você pega o QR Code do seu celular, o leitor de QR Code, e depois você vai apontar para ele, aí você vai assistir a nossa ministração número 1, o Cântico dos Cânticos 1. Essa é a segunda parte. Então, quem não assistiu, vai lá, dá para assistir através do QR Code. Você cai direto no site da igreja, lá no canal da igreja, direto no Cântico 1. Direto no Cântico 1 para você poder acompanhar. Tá joia? Então vamos lá então. Cânticos, capítulo 2, versículo 15 ao 17. A esposa diz: peguem as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que rompa o dia e fujam as sombras, volte, meu amado. Venha correndo como gamo, ou o filho das gazelas, sobre os montes de Béter. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós rendemos graça por essa noite, por esse dia maravilhoso, por esse dia que o Senhor fez para nós. Pedimos ao Senhor que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, use a tua palavra inspirada para falar o coração dos casais, de homens e mulheres casados, namorados, noivos que estão aqui e precisam do teu evangelho. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar-se. Na nossa ministração número 1, o Cântico dos Cânticos 1, nós fizemos abertura falando sobre a seguinte questão. Existe apenas 3 formas de você olhar para a vida íntima de um casal, para você olhar sobre a vida sexual de um casal. Ou você encara o sexo como um Deus, e o que essa geração tem feito é isso. Aí você vê o consumo de pornografia como que está, as pessoas entregando tudo que elas têm, todas as suas histórias, para poder obter prazer. Ele se tornou um Deus. Nós temos o outro lado da história, que são aqueles que veem a vida íntima do casal como o mal necessário, como algo vil, como algo sujo, algo que é obrigatório, mas é só isso. Mais nada. Sabe? Para alguns seria melhor se nem existisse. E nós temos a terceira visão, que é a visão bíblica, que é: o sexo é um presente de Deus para os que são casados. E é um presente maravilhoso. É um presente. E quando você abre o Cântico dos Cânticos, alguns ministrantes, talvez alguns pastores, têm uma dificuldade enorme de ver isso nos Cânticos dos Cânticos. Não, aqui está falando sobre a igreja e Cristo. Não, há elementos aqui que falam sobre a igreja e Cristo mesmo. Mas o texto em si, ele é de um hebraico que utiliza uma linguagem erótica. É um homem e uma mulher que se amam, é um casal. Eles são casados e eles se amam
e eles se desejam ardentemente. Quando você começa a ler o Cântico dos Cânticos 1, né, deixa a sua Bíblia marcada aí, marca ela com marcador de página, você vê que a coisa já começa quente, começa assim, ó: beije-me com os beijos da sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho, suave é o aroma dos seus perfumes, como perfume derramado é o seu nome, por isso as donzelas o amam. Leve-me com você, olha lá, você vê, leve-me com você, vamos depressa, o rei me introduziu nos seus aposentos. Então você tem aqui de cara, um casal, e quem faz a abertura, quem demonstra o primeiro desejo intenso é a mulher. Já quebrando muito da cultura. Não, que tem que ser o homem, Não. O Cântico dos Cânticos começa com uma mulher casada desejando, ardente por seu marido. Desejando seu marido. Desejando os beijos dele. Desejando: me pega, me leva embora, vamos embora para casa. Às vezes olhar para o livro e ver isso no livro, as pessoas têm uma certa dificuldade. Por quê? Porque muitos estão contaminados por uma visão de que a vida íntima do casal é uma coisa assim, um mal necessário. Então olham para o livro e não veem isso no Cântico dos Cânticos. Não veem isso no Cântico dos Cânticos. Mas o Cântico dos Cânticos, ele tem justamente esse nome porque Salomão, ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Os melhores provérbios, os melhores poemas de Salomão foram considerados o Cântico dos Cânticos. Eles separaram eles e colocaram assim: esse aqui é o top dos tops, é o Cântico dos Cânticos. E começa com um casal, e é um casal. E vocês vão ver, depois nós vamos caminhar um pouco por ele, que está ali, tem solteiros presentes no Cântico dos Cânticos. E eles ensinam algumas coisas para os solteiros. Eles vão falando e ensinam algumas coisinhas para os solteiros. Por isso que eu quero os solteiros aqui. Por isso que eu quero os casais de namorado aqui. Por isso que eu quero os casais de noivo aqui. Sabe por quê? Porque hoje o mundo, a cultura, pintou um retrato de que o casamento é uma coisa terrível. Terrível é o casamento. Terrível, angustiante. A mocinha está lá na igreja e fala assim: vou me casar. Aí se manifesta um demônio. O demônio se manifesta na boca de alguém e fala assim: para que você vai fazer isso? Você vai arruinar a sua vida. Isso é um demônio. Demônio não manifesta só quando você coloca a mão na cabeça de alguém. Ele manifesta de jeito. Para que você vai fazer isso? Você vai arrasar com a sua vida. Eu arrasei com a minha vida. Você vai destruir a sua vida. Moço, para que você vai sacrificar a sua solteirice? E isso eu não estou falando de pessoas de fora da igreja. Estou falando que essas coisas estão acontecendo dentro da igreja. Nós estamos pintando um quadro mau do casamento. O casamento tem grandes desafios. Tem, sem sombra de dúvida. Eu não estou aqui para iludir ninguém. O casamento tem grandes desafios. Mas o casamento é bom. Quando ele é regado no Evangelho, quando ele é lavado no Evangelho, ele é bom. O casamento é bom. Ele é bom, ele é uma coisa boa. Ele é uma coisa boa. Amém? No capítulo que nós lemos, o capítulo 2, observem o seguinte. Mais uma vez, é a mulher que começa. No capítulo 1, eles tiveram um encontro quente. A Bíblia é como se o livro fosse dançando, é como se estivesse num ping-pong. O homem faz um elogio, a mulher faz outro. O homem faz um elogio, a mulher retribui o elogio. É como se eles estivessem dançando num ping-pong. Na hora que chega no clima, acabou. Você nunca vê o que aconteceu no final da história. O livro trata desse jeito. Ele dança desse jeito. No capítulo 2, começa assim, ó: apanhavas as raposinhas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Uma hora eu vou escrever uma música que foi estranha. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, até que refresque o dia e fujam as sombras. Volta, olha só, falando assim, volta do trabalho, está trabalhando, está lá no campo. Volta, amado meu, faz-me semelhante, né? Faz-te semelhante ao gamo, ao filho dos veados sobre os montes de Béter. Depois nós vamos falar o que é esse monte de Béter aqui. Interessantíssimo isso aqui. No versículo 16, nós encontramos o DNA do casamento cristão. A maioria dos autores, dos comentaristas, fala que o DNA, a semente daquilo que deveria ser o casamento cristão, está no versículo 16. O meu amado é meu e eu sou dele. O casamento
é a junção de dois doadores. Eles se doam por inteiro. Pelo menos deveriam se doar por inteiro. O casamento é quando você pega dois doadores e coloca eles juntos. Com histórias diferentes, com nomes diferentes, com sangue diferente. E eles doam um para o outro. Eles doam a história, a vida, os corpos, os desejos, os sonhos, sabe? As finanças, eles doam tudo. Esse é o DNA do casamento cristão. E se você prestar atenção no versículo 16, ela fala assim: eu sou do meu amado. Quem ama primeiro tem que ser o homem. Tem que ser o homem. O primeiro a falar eu te amo no dia tem que ser o homem. Eu sou do meu amado, tem que ser o homem. O primeiro a falar eu te amo tem que ser o homem. O primeiro a tomar a iniciativa tem que ser o homem. Tem que ser o homem. A cultura tem colocado isso de uma maneira diferente, que seria a mulher a se abrir. Não, tem que ser um homem. Tem que ser um homem. O homem tem que tomar iniciativa. E ele tem que encher o ouvido dessa mulher e ela tem que saber que ela é amada. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. Mas eu nem estou querendo destacar tanto isso aqui, porque depois eu vou falar um pouco disso. Eu quero destacar isso aqui, ó. Apanhe as raposas, as raposinhas. O que seriam essas raposinhas? O que seriam raposinhas? Probleminha. As raposinhas aqui são verdadeiras raposinhas, são filhotes de raposa. Elas têm entre 10 e 15 centímetros. E elas são vermelhinhas e tem um fusquinho fininho. E quando você olha para uma raposinha, Mozilla Firefox, né? Ela é uma gracinha. Ela é uma gracinha. Ela é uma gracinha. Só que a esposa, a esposa olha para essas raposinhas e fala assim: pegue as raposinhas. Porque a nossa vinha está em flor. Ela vai destruir a nossa vinha. As raposinhas, por mais bonitinhas e inofensivas que elas pareçam ser, elas gostam de fazer buracos, tocas e comer as raízes da vinha. E você não vê que a vinha está morrendo, porque ela morre pelas raízes. E aí um dia ela já não produz folhas e não produz frutos. E perde o brilho, e perde tudo, e seca e morre. Experiência de gabinete pastoral tem me mostrado que as mulheres são muito mais verdadeiras quando se trata de crise no casamento. Você chega às vezes na casa de um casal, vou conversar com eles, o homem está lá tomando um café, a perna cruzada. Você pergunta para eles assim: tá tudo bem? Ele vira e fala assim: tá tudo bem. Você vira para a mulher e pergunta: tá tudo bem? A mulher começa a chorar. Aí você vê assim: realmente, tá tudo bem. Realmente tá tudo bem. Mulheres são mais sensíveis, elas têm um dom maior. Às vezes um homem pode ver uma raposinha? Pode. Mas a própria escritura nos mostra que as mulheres, elas veem raposinhas de uma maneira mais fácil. Mas a mulher, ela não vai lá matar a raposinha. Ela não vai lá e pega um pau, uma faca, um trem. Não, ela chama o marido dela para matar a raposinha, para matar os problemas. Aqui nesse texto, a vinha representa o casamento. As raposinhas representam os problemas. E ela está chamando o marido dela para resolver os problemas. Porque isso vai estragar o casamento. Hoje não. Hoje não está tendo problema não. Mas amanhã, daqui um mês, daqui um ano, nós vamos ter um problema por conta disso aqui. E aí, nós podemos pegar as raposinhas e dar nome para elas. E dar alguns nomes para elas. As raposinhas é tudo aquilo que parece ser inofensivo. Parece ser. E aí, com a experiência, eu sei que isso não acontece em Bom Despacho, em Nova Serrana. Então, os irmãos de fora me desculpem. Mas eu sei que acontece em Araújo. Em Araújo acontece. E aí eu comecei a dar um nome para algumas raposinhas que sempre eu estou vendo elas. Raposinha número 1 que eu vejo: falta de planejamento. O homem não planeja amadurecimento dele. Ele não planeja amadurecer no sentido de eu sou o líder e ela é a liderada. E eu tenho que treinar esse troço. Eu tenho que amadurecer esse trem. Ele não planeja um conhecimento e nem mesmo uma aplicação do evangelho no seu casamento. Quantos casais de namorados, de noivos estão casando sem ter a mínima noção disso? Sem ter a mínima noção disso. Mínima. Um lidera, o outro é liderado. Número 2. Casamento em segundo lugar. O trabalho vem primeiro.
O casamento tem primazia sobre o seu trabalho. Se o seu trabalho está estragando o seu casamento, você tem que sacrificar o trabalho. Talvez você não vai conseguir fazer isso num dia. Talvez você vai ter que se programar em 30 dias, mas a sua esposa falou assim, esse trabalho está estragando o nosso casamento. Casamento. Está estragando o nosso casamento. Pronto. O homem já tem uma missão. Qual que é a missão dele? Matar essa raposinha. Ele vai ter que trocar de trabalho. Ele vai ter que talvez deixar de ficar longos dias fora de casa. Ele vai ter que talvez deixar de ficar altas horas trabalhando. E isso é uma raposinha. Hoje não está causando problema, não. Daqui 1 ano, 2 anos, vai causar. Isso é uma raposinha. Outra raposinha. Não possuem coragem de fazer o culto doméstico. Tem medo, tem vergonha de orar. Outra raposinha. Crítica e desprezo. Utilizando as palavras, eles gostam de utilizar. Tu sempre faz isso. Você nunca me entende. Nós vamos fazer um compromisso com nós mesmos. Casais. Casais. Nós não vamos usar essas palavras mais. Você nunca me entende. Que isso? Nunca me entende? É muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Tu sempre faz isso. Nós não vamos falar essas palavras mais. Amém? Nós não vamos. Não vamos. Nós vamos resolver os problemas que tem que resolver, mas nós vamos mudar a nossa forma de falar. Isso é uma raposinha. Tem que mudar, isso tem que mudar. Desprezo. O marido chegou em casa, falou alguma coisa com a esposa foi e virou o olho. Isso é um demônio. Isso é um demônio na hora, assim, ó, um demônio, manifestou um demônio da rebeldia, da insubmissão, virou o olho. Virou o olho, é demônio. Estou falando sério, virou o olho, é demônio. Rebeldia, princípio de rebeldia, de rebelião. O homem chegou e falou, virou o olho, sabe? A mulher chegou e falou. Aí o marido vira para ela e fala assim, você tá louca, você matou a mulher, acabou com a vida dela, acabou, você tá louca, acabou, 30, 60 dias sem ter um encontro íntimo, acabou, meu filho. Você não utiliza essas palavras com o seu cônjuge, você não utiliza, ele falou, você não gostou do jeito que ele falou, você pode falar para ele assim, ó, dica número 1 para as mulheres, ó, devia estar anotando, falar assim, eu não me sinto amada quando você fala desse jeito. Desmonta o homem. Quando você fala desse jeito, eu não me sinto amada. Ponto. Você deveria estar anotando aí no papel. Eu não me sinto amada quando você fala comigo desse jeito. Beleza? E o homem fala para a mulher, né? Quando a mulher vira o olho, faz bico. Ele fala assim, eu não me sinto honrado quando você faz isso comigo. Não grite, não mexa o peito, não vá para o lado dela, nada disso. Mostre para ela, eu não me sinto honrado quando você vira o olho. Eu não me sinto honrado quando você faz bico. Eu não me sinto honrado. Vamos conversar e vamos resolver os problemas. São raposinhas. Palavras de desânimo. Tempo excessivo no celular. A mulher, a esposa vem falar. O camarada fica mexendo no celular. Ou vice-versa. Cuidado com os seus filhos. Está fazendo 16 anos? Está fazendo 18 anos? Eles vão embora a qualquer hora. Ninho vazio. Cuidado com o ninho vazio. A missão de vocês não é só criar os filhos, isso faz parte da missão. Os filhos vão embora, é como se vocês perdessem o objetivo do casamento e vem um divórcio. Está acontecendo demais. Falta de elogios sexuais. Você fazer aquele elogio para sua esposa que só ela pode ouvir, mas ninguém pode, ninguém. Seu marido, você dá uma elogiada nele, mas um elogio que, sim, ninguém pode escutar. Só ele. Falta de elogio, isso é raposinha. Você fala, silêncio punitivo. Vou ficar calado uma semana com esse homem. Agora ele vai ver. Anda dentro de casa, passa um verbo do outro. Faz 2 múmias. Grosseria. O camarada é grosso. Eu era assim, eu era muito grosso. Muito grosso. A mulher está preparada para matar. O homem chegou em casa, precisa resolver um problema com ela. Ela já está com 5 pedras na mão. Vai matar o Golias. Na hora que o homem começa a falar, ela manda pedra. Ela não espera ele acabar de falar. Isso é insubmissão. Quando o seu marido estiver falando, você faça silêncio, ouve. Depois você fala. Você pode até falar. Você pode falar qualquer coisa que você quiser com o seu marido.
Você só tem que saber falar. A hora de falar e a forma de falar. Mas comece assim: meu amor, quando você age grosseiro comigo, eu não me sinto amada. Comece de jeito. Comece por aí. Comece por aí. Você vai moer o coração do menino. Você vai como moeu. Pornografia. Eles já estão há 60 dias, há 90 dias, sem ter um encontro íntimo. E o homem pega o celular e leva para o banheiro e começa a consumir pornografia. E junto com a pornografia vem masturbação. E ele perde a virilidade dele. E 30, 60 e 90 dias. E pornografia é uma porta aberta na sua mente, no seu coração, para demônios. Você está invocando demônios para sua casa, para sua mente, para o seu coração. Isso é uma raposinha. E é uma raposa grande, muito grande. Crianças no quarto. No quarto do casal. Isso é crime. Se você tem um encontro íntimo e seu filho está ali e você está achando que ele está dormindo, ou talvez ele estiver dormindo, isso é crime. Agora, se o seu filho está no quarto e você não está tendo um encontro íntimo, é pecado. Todos os dois é pecado, na realidade. Porque vocês são casados. Vocês deveriam estar tendo. Vocês desonram o Senhor quando vocês não têm. Isso não quer dizer que tem que ter todo dia, não. Mas, né, se tivesse, seria bom, né? Uai, irmãos, estamos falando de vida real aqui. Estamos falando de vida real. Mas o que eu estou tratando aqui é o seguinte, prestem atenção. Filhos no quarto do casal. O seu quarto é um lugar santo. A sua cama é um lugar santo. Beleza? O seu quarto tem que estar arrumado. Ele não precisa de luxo, mas ele tem que estar arrumado. Roupas empilhadas. Móveis velhos. Poeira. Televisão, talvez. Tem televisão que é altamente prejudicial no quarto do casal. Ao invés deles deitarem e um cuidar do outro e ter um momento íntimo com o outro, eles vão assistir porcaria. Vão assistir séries da Netflix e todo dia tem uma série nova e todo dia eles querem que você assista uma coisa nova. Aquele momento ali seria um momento, talvez, de vocês consolarem um ao outro. E tem uma televisão lá. Então, se o quarto do casal, ele não precisa estar com luxo, mas ele tem que estar arrumado. Ele tem que estar arrumado. Os móveis têm que estar no lugar. Você precisa ter um colchão bacana. Certo? Você não precisa de comprar um colchão de 10 mil reais. Mas seu colchão tem que ser bom. Ele tem que ser um colchão bom. Porque colchão, cama, são brinquedos de gente grande. São brinquedos de gente grande. Quando a gente é menino, a gente compra coisa de menino. Quando a gente cresce, a gente compra coisa de gente grande. E é cama, colchão, essas coisas assim. Então, se o seu colchão está todo rasgado, podre, com ácaro, poeira, já passou da hora de você trocar ele. Isso é brinquedo de gente grande. Seu quarto tem que ser um lugar bacana. Seu quarto tem que ser um lugar arrumado. Isso são raposinhas. Isso são raposinhas. Mulheres que trabalham muito. Isso é um problema. Está se tornando um problema em Araújo. Mulheres que trabalham muito. Mulheres que ficam trabalhando até tarde. Mulheres que ficam fazendo hora extra. Irmãos, se eu tivesse condições mesmo, a minha esposa não trabalharia fora de casa. Eu estou lutando para ela não trabalhar fora de casa. Para ela ficar em casa, para ela descansar. Para ela poder cuidar de si mesma, poder cuidar dos nossos filhos quando eles estão ali. Sabe? Irmãos, cuidado com a quantidade que a sua esposa está trabalhando. Isso é uma raposinha. Ela trabalha... mas tem que trabalhar mesmo, eu sei, tem que pagar a conta. Se não pagar a conta de luz, a Sermig vem, cessa e suspende... E você tem que tomar banho, às vezes, na água fria, no escuro. Eu sei, a vida é real. Se contentam em ter uma vida mais simples. Talvez para sua esposa trabalhar menos e cuidar mais da saúde dela. Mulheres trabalhando demais, isso é prejudicial. Isso é uma raposinha. Isso acaba com o casamento no decorrer dos anos. Essa não é a vontade de Deus. Não é. Essa não é a vontade do Senhor. Amém? Então... nós falamos, o primeiro assunto que eu tratei aqui com vocês foi peguem as raposinhas. Eu quero convidar vocês a fechar os olhinhos, principalmente, né, as esposas, porque elas têm um dom, um faro maior para esse tipo de coisa, e pensar aí, tem uma raposinha lá em casa. E quem tem que matar essa raposinha, quem tem que tomar a iniciativa de matar essa raposa é o marido.
Porque a mulher é submissa. Nós vamos falar disso. Ela chama o marido para matar a raposa. Marido, quando a sua esposa te chamar para matar uma raposa, uma raposinha, fala assim, amor, nós temos uma raposinha aqui, você tem que matar ela. Nós temos um problema aqui para resolver. Tu não fica assim, não, eu vou matar. Igual o Kigo, né? Eu vou matar. Aí passa uma semana, você não mata. Passa 2 semanas, você não mata. Passa 3 semanas, você não mata. Passa 4 semanas, a sua esposa tá louca assim, ó. Meu Deus do céu. O homem não tomou providência no problema. Não tomou. Lidere em amor. Ela apontou uma raposinha, ela apontou para você matar. Vai lá e mata. Resolve. É problema na criação dos filhos? Resolve. É problemas na casa que você está morando? Resolve. É problema no quintal? Resolve. É problema de relacionamento? Resolve. É problema com um amigo? Eu não gostei daquele amigo seu. Ah, mas você se implica com todo mundo, você tá louca. Aí né, fala assim, você tá louca. Você implica com todo mundo. Não quer deixar eu ter amizade mais. Irmãozinho, marido, olha para mim. A sua esposa pode estar vendo que o seu amigo, o seu grande amigo do peito, está olhando para ela de uma maneira diferente. E ela está querendo te dar um toque. E você está falando que ela está louca. Mas fulano, a sua esposa pode ter percebido que um dia ele chegou lá na casa de vocês e ele olhou para ela de uma maneira totalmente diferente. E ela falou assim, eu não quero que você com uma amizade com fulano, porque ela não quer ele lá. A esposa tem autoridade para fazer isso? Tem. Ela tem autoridade para fazer isso. Fique esperto. Isso é uma raposinha. Cuidado com isso. E esposas, mesma coisa. Eu não gosto da sua amiga fulana de tal. Você está implicando com a fulana. Você implicou com a fulana. Você não gosta da fulana. Só porque ela não chamou nós para o Natal do ano passado. O seu marido pode ter percebido que ela olhou para ele de uma maneira diferente. E está querendo te proteger. E você está chamando ela para dentro da sua casa. Cuidado com isso. Amém? Qual é o DNA do casamento? O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Preste muita atenção nessa parte. Versículo 17. Até que refresque o dia, ou seja, entardeceu, fujam as sombras, volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos veados sobre o monte de Béter. Montes de Béter não existem na Bíblia. Não existe na posição geográfica para isso. Existe Béter, a região de Béter. Mas na região de Béter, ela é um campo, extenso campo. E não tem montes de Béter, não tem um monte lá. Os comentaristas bíblicos quebraram a cabeça para saber assim, o que essa mulher está falando? O que será que essa mulher está falando se em Béter não existe montes de Béter? O que está acontecendo aqui? O que será que está acontecendo nesse texto? O que será que está acontecendo nesse texto? Primeiro, ela chama o marido para tomar providência sobre os problemas, as raposinhas. Ela fala que ele está trabalhando, ela aponta o valor do trabalho dele. Ela chama ele para voltar para casa, para ele voltar de uma maneira diferente, para ele voltar para os montes de Béter. O que é isso, então? O que é os montes de Béter? Os melhores comentaristas bíblicos chegaram à conclusão de que ela estava falando que ela desejava que o seu marido voltasse para casa para que ele pudesse acariciá-la, acariciar os seus seios. Aí você pensa assim, nossa, essa mulher é desinibida. Puxa vida, essa mulher é desinibida. Calma, é só com o esposo dela. É só com o esposo dela. Ela está falando para o esposo dela. Ela não está falando no grupo da família, não. Ela não está falando no grupo da igreja. Ela mandou um recado para ele quente. Estou esperando você aqui em casa. Para você me fazer carinho. É isso que ela está falando para ele. Esse é o modelo, o DNA do casamento cristão. Acredito nisso? Acredito? Isso é escritura. Está aqui, ó. Isso é escritura. Aí você pensa assim, nossa, mas essa mulher é desinibida, né? Fique tranquilo. É só com o marido dela. É com o marido dela que ela é de jeito. Pode ficar tranquilo. Mas com o marido dela, ela é uma mulher livre.
ela é uma mulher livre com o marido dela. Não há dolo entre os dois. Há uma nudez total entre os dois, em todos os sentidos entre os dois. Amém? Pensaram aí quais são as raposinhas? Deu uma pensada aí? Depois em casa vocês vão trocar uma ideia. Maridão. Nós temos que matar as raposinhas. Temos que matar as raposinhas. Eu queria convidar agora você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 22. Agora nós vamos entrar direto no assunto liderança bíblica e submissão. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 22. A partir do versículo 22, né? Alguém busca um copo d'água para mim, por favor? A garganta está começando a ficar seca. Vamos ler? A partir do versículo 21 diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor ao Senhor. Então quer dizer que todos nós estamos debaixo do temor do Senhor. Versículo 22. Esposas, que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em algumas coisas ao seu próprio marido. É isso que está escrito aí? Em tudo. Então quer dizer que não é só nas coisas boas. Não é só nos pedidos bons. Sabe aquele pedido que não é tão bom? Está falando dele, está citando ele aqui. Ó. Maridos, agora os maridos. Preste atenção. A ordem vai ser bem mais extensa. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas, sem nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Está vendo que a ordem para o marido ela é bem mais extensa? Ela vai rasgando. Ó. Parece que não está entendendo a mensagem. Aí ele vai ele explica de novo, e ele explica de novo. E ele continua. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta, cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aí ele fala, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um, olha só para você ver, ele vai falar mais uma vez, a mesma coisa, que cada um de vocês ame a própria esposa, como a si mesmo, e que a esposa respeite seu marido. Ele falou diversas vezes para o marido, ama sua esposa, como Cristo amou a igreja, ama a sua esposa como seu próprio corpo. E ele foi exemplificando, ele foi mergulhando. Por quê? Porque esse entendimento do amor, ele é difícil para os homens. Ele é dificinho para os homens. Ele não é tão fácil assim quanto parece. Não é. Esse amor dos homens, esse amor baseado no sacrifício, no modelo de Cristo, tem que ser um amor perseverante. Você não ama sua esposa só no dia que ela fez alguma gracinha para você e você gostou? O dia que as coisas não foram tão bem, você ama ela? Ele tem que ser intencional, você faz. Ele tem que ser protetor, ele tem que ser provedor. Você é o provedor de testosterona em casa. É você que provê testosterona no homem. E ele tem que ser sacrificial. O primeiro a fazer sacrifícios para o casamento tem que ser o homem. O primeiro a fazer sacrifícios dentro do casamento não pode ser a mulher, tem que ser o homem. Se alguém vai ter que trabalhar até mais tarde, fazendo hora extra, tem que ser o homem. Não deveria, não poderia, não é aconselhável que seja a mulher. Os irmãos estão me entendendo? Estou sendo claro? Quero convidar aqui um casal muito amado. Quero convidar aqui o irmão Renan e a irmã Lívia.
Vocês estão bem? Isso. O irmão Renan e a irmã Lívia, esse casal, eu gostaria de ter mais horas na semana para me poder ficar mais tempo com eles. Eu amo muito esse casal. Quando eu olhava para os dois namorando, eu pensava assim, esses dois é muito improvável. Eu já estava casado com a Josi e eu olhava para eles e pensava assim, esses dois é muito improvável, esse trem vai dar certo. Quando você pega dois improváveis assim, esse trem costuma dar certo. Esse trem dá muito certo, amém? E é um casal que tem nos abençoado. Quando eu fui trabalhar com os homens, eu precisava de um cabra macho para poder me ajudar, para poder estar junto comigo. Aqui na igreja, quem trabalha com os homens sou eu e o irmão Renan. Eu e o irmão Renan. Nós trabalhamos com os homens e nós chegamos aqui dia de sexta-feira, uma vez por mês, e nós damos pancada mesmo. Rapaz, tu tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se você não amar, suas orações não serão respondidas. Pedro ensina isso para nós. E nós pegamos essa linhagem e começamos a trabalhar com os homens da igreja. E as primeiras pregações, os homens ficaram assim, meio assustados. Eles começaram assim, que isso? Que pregação pesada é essa? Mas era isso mesmo, era isso que eu queria. Eu queria dar uma paulada mesmo para os homens estremecerem e saberem que a coisa é séria. E a coisa é séria. E eu chamei esse casal aqui porque eu queria fazer algumas perguntas para esse casal. Né? Vou fazer perguntas para os dois na realidade. Amém? Eu vou pegar aqui porque eu anotei as perguntas. Se vocês quiserem cumprimentar a igreja. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu já fui apresentado, né? Como o Renan da Lívia. Para a glória do nome de Jesus é da Lívia, só da Lívia. Aí, ó. Amém. Cumprimento a igreja com a graça e a paz. Eu sou a Lívia do Renan. Amém. E as perguntas que eu vou fazer para ambos, se um quiser responder e o outro depois responder, pode ser assim, do jeito que o casal quiser, tá bom? Pergunta número 1. Eu comecei a trabalhar com o Renan sobre liderança bíblica masculina. Né? Passei um material para ele, passei algumas coisas para o Renan. Vamos lá, pergunta número 1. O que o entendimento sobre liderança do marido e submissão da esposa mudou no casamento de vocês? Primeira coisa que mudou no nosso casamento, após o entendimento, e eu achava que era perfeito, eu achei que o nosso casamento era muito bom. Achou que o casamento estava bom. Mas é porque o casamento, aos meus olhos, estava bom, irmãos. Só que a primeira coisa que melhorou foi a confiança dela para comigo. A confiança. Ela que me disse, foi ela que me disse mesmo, que hoje ela não tem medo de me pedir nada. Ela não tem medo de falar comigo nada, ela não tem medo. Mas antes ela tinha receios. Mas isso passou pelo entendimento e pela atitude de uma liderança santa. Amém. Porque eu sou submisso a Cristo. E a palavra de Deus é aberta na minha casa todos os dias. O que mudou mais para mim, como ele já disse, foi a confiança, porque ele sempre prezou muito em falar a palavra eu te amo, eu te amo, eu te amo. E eu já não sou muito de falar. E aí eu sempre falava com ele assim, mas você fala tanto que me ama, por que eu não me sinto então amada? Porque verdadeiramente eu não conseguia ver isso nas atitudes dele, porque eu não conseguia confiar que quando ele falava assim, vai dar certo, não dava certo. Não. Aí, então, quando ele começou, que eu comecei a ver as mudanças, foram mudanças muito assim, gente, eu falei, gente, eu achava que meu casamento era bom, eu não sabia que estava tão ruim. Nossa. Amém? Pergunta número 2. Pergunta número 2. O que a liderança bíblica e submissão mudou na ideia sobre criação de filhos? Sobre filhos e criação de filhos. Quando a gente casou, o Renan sempre falava assim comigo, eu quero ter um filho. Era um filho só, né? E eu sempre falava, não, eu quero ter 3, só 3. Porque minha família é grande e eu sou apaixonada com família grande. E aí a gente teve o Antônio, e aí eu já comecei, eu quero ter só um mesmo, você tá certo. E aí quando ele veio para a liderança, ele falou, não, a gente precisa ter mais filhos. A gente precisa, isso amadurece a gente. E também, né, relacionado ao Antônio, a gente aprendeu demais, porque quando ele vai conversar com o Antônio, eu aprendi que eu, sendo submissa a ele, eu tenho que esperar ele conversar para mim falar alguma coisa. Porque eu não sabia, eu achava que eu podia chegar e interferir no meio da conversa dele.
E eu aprendi isso com ele, aprendendo e me ensinando. E tá vindo mais um filho aí, não tá? Tá vindo um filho aí, sabe? Tá vindo um filho aí. Amém. Glória a Deus. Né? Quando nós vemos as mulheres casadas da igreja gerando filhos, isso tem que ser motivo de extrema alegria para nós. O reino de Deus está crescendo, está expandindo. Ele cresce através de missões, mas ele cresce através de filhos. Uma igreja sadia ama crianças, ama bebês. Uma igreja sadia ama bebês. Ama bebês. Ama meninos correndo como loucos pelo meio dos bancos, sabe? Batendo as cabeças nos cantos dos bancos. Igreja sadia gosta disso. Gosta disso. Eu amo esse tipo de coisa. Vamos lá. Pergunta número 3. O que liderança bíblica e submissão mudou na vida íntima de vocês? A partir da confiança, ela não tem receio de reclamar. Bem, eu preciso de ajuda nessa questão aqui. Eu preciso fazer esse exame aqui porque eu não estou muito bem, não. Hoje, como eu disse, ela confia. Para muita gente parece reclamação. Mas quando nós resolvemos esses problemas de saúde emocional, que seja ele físico, o emocional ele também é curado. Quando nós cuidamos fisicamente da nossa esposa, eu falo saúde mesmo, ela passa a confiar emocionalmente. Os momentos de prazer do casal ele vai aumentar. Só que a mulher tem que ver isso em atitudes. Não é fácil, irmão. A gente ser moldado por Deus, a gente vai quebrar a cara várias vezes. Vai. Deus vai esmagar o homem. Ele vai apertar você assim, ó. Vai apertar você assim. Tem hora que você vai sentir seus ossinhos trincar assim. Porque dói. A transformação, ela dói. Dói. Mas o caráter, quando ele é transformado, não tem uma pessoa, seja ela ímpio e seja ela cristão, ela vai ver a transformação. E o nome de Jesus é glorificado nisso. No seu casamento, na criação dos seus filhos, tudo que eu digo é para a glória do nome de Jesus. Nós ouvimos algumas coisas, alguns elogios relacionados ao nosso filho, assim, de pessoas que não são da igreja. Eu falo assim, na forma dele tratar com outras crianças, na forma dele lidar com os adultos em si, por mais que ele seja criança, tem momentos, né, de insensatez, de rebeldia em algum momento. Nós ouvimos alguns elogios e isso glorifica o nome de Jesus, porque ele não fala um palavrão. E algumas pessoas que citaram para nós algumas coisas da criação dele são pessoas que nunca vieram na igreja. Nunca vieram na igreja. Então, o nome de Jesus não é glorificado só quando os irmãos veem, principalmente quando os ímpios veem. Amém. Amém. Né, como ele disse, quando o Renan começou a estudar sobre isso com o Senhor, a gente achava mesmo que a gente estava bem. E o Antônio Augusto, eu falo que ele veio para marcar nossa história, que foi exatamente depois que ele nasceu, em torno do que ele estava com 1 ano, ele começou a estudar. E, como eu falei, eu achei que eu estava bem. Só que a palavra certa, eu estava toda machucada, quebrada. Porque eu senti um peso no casamento, que era assim, eu achava que, igual o pastor falou, que quando eu tinha que trabalhar até mais tarde, era eu que tinha que fazer. E eu não responsabilizo só o Renan, porque naquela hora, meio que eu fiquei feministazinha no meu cantinho dentro da igreja, achando que eu estava fazendo meu papel como esposa, e, na verdade, eu estava destruindo ele, e ele me destruindo, e a gente estava se machucando muito. E quando ele começou a fazer, que eu comecei a ver a mudança dele, eu me senti como se eu fosse aquele cubo mágico, como se tivesse várias cores misturadas, e cada uma precisasse voltar para o seu lugar. E igual ele falou, né? Ele saiu mais machucado, porque eu estava ficando... Cada vez que ele mudava alguma atitude, por exemplo, ele nunca tinha pagado um exame para mim antes. Ele nunca tinha me oferecido pagar uma consulta. E um certo dia ele chegou e falou assim, você está precisando de ajuda? Eu falei, sim, estou. E eu nunca pedi ele nada, nada. Aí nesse dia ele falou assim, eu vou arrumar para você, eu vou pagar. Aí pagou. Aí eu falei, nossa, que alívio. Aí eu entendi que eu podia pedir ajuda a ele, que eu estava debaixo da proteção dele. E antes disso eu sofri muito, muito mesmo, porque eu guardava tudo para mim. Eu achava que eu tinha que resolver sozinha, que eu dava conta, que eu era super poderosa, que eu conseguia com as minhas forças. E depender e ser submissa, para quem não entende, é a coisa mais maravilhosa que existe. Você saber que você pode pedir ajuda, você saber que você pode reclamar.
E, né? E intimamente, igual ele falou, né, bem? Tá boa? Tá boa? Então, amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor? Muito obrigado, casal. Muito obrigado, casal. O irmão Renan foi um dos primeiros homens aqui em Araújos. Eu já tentei trabalhar com homens que não aceitaram. Já tentei trabalhar com rapazes que não aceitaram um discipulado de masculinidade bíblica. Alguns rapazes não aguentaram o tranco, abandonaram, fugiram, me abandonaram, sabe? Mas os homens que entendem aquilo que eu estou trabalhando com eles, masculinidade bíblica, liderança bíblica, e eles são transformados pelo poder do Evangelho, da palavra de Deus. Pelo poder do Evangelho. Então, nós falamos sobre liderança. A liderança do homem tem que ser perseverante, intencional, protetora. Ele tem que ser o provedor em todos os sentidos. Ele tem que ser sacrificial. Mas e a submissão? A submissão, lá em 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 6 e 7, fala assim, ó. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. O que é submissão, mulheres? Irmãs, o que é submissão? O apóstolo Paulo fala que a mulher tem que ser submissa em tudo ao marido. A namorada é submissa ao namorado? Não. A mulher é submissa ao homem? Não. Nós não ensinamos, o evangelho não ensina submissão de gênero. A mulher é submissa ao homem? Não. A Bíblia diz, a esposa é submissa ao marido. A Josi, a minha esposa, ela é submissa somente a um homem. Sou eu. Ela é submissa a mim. A outros homens ela não é submissa. A nenhum outro mais. Nenhum outro mais. Acabou. O dia que ela se casou comigo, nem o pai dela. Só respeito, honra pelo pai dela. Mas submissão, só a mim. Só a mim. Somente para mim. Só eu. Mas ninguém. Deixa isso bem claro. Só para mim. Tá certo? A mulher não é submissa ao homem. A esposa é submissa ao marido. Isso tem que ficar claro. Mas o que é submissão? Submissão, lá vai. Segura. Submissão é obediência. Pedro explica isso para nós aqui em palavras tão claras que parece que a gente não entende. Sara chamou Abraão de Senhor. É o meu Senhor. O meu Senhor no sentido assim, ele é autoridade sobre mim. O meu Senhor marido falou, a água parou. Desenvolver essa liderança no marido não é uma coisa da noite para o dia. Não é. Não estou aqui para iludir ninguém, não. Isso é um treino pesado, dói, os músculos doem. Um dia ele acerta, talvez no outro dia ele erra. Sabe? Mas ele vai treinando a liderança dele. E a esposa tem que ter paciência e amar. E quando ele dá uma erradinha, tem que perdoar ele. Tá entendendo? Ela não pode matar ele, não. Desanimar ele, não. Você é um líder fracassado. Você acabou com seu marido. Matou ele. Sabe? Não, amor. Vai lá, meu galo cinza. Você vai dar conta. Vai lá. Avança. Avança que você vai dar conta. Né? Ela tem que incentivar ele. Ela tem que incentivar ele a liderança. Quando ela briga pela liderança, ela mata o marido. Ela mata ele. Ela destrói o casamento dela. Ela está sozinha. O que vai acontecer? Ou um homem vai começar a brigar pela liderança junto com ela, ou um homem vai deixar a liderança para ela. E ela vai liderar. E vai dar errado. Porque houve uma quebra de princípio do evangelho. E vai dar errado. Ela vai ficar doente. Ela vai adoecer emocionalmente. Ela vai adoecer, o amor dela vai adoecer. Ela vai perder toda a confiança, a coragem no marido dela. Ela vai perder a honra por ele, vai perder o prazer por ele. E ele por ela. E o casamento vira uma chorna. Porque ela está liderando junto com o marido. Você não lidera junto com o seu marido. O seu marido lidera. O peso da liderança está sobre o ombro de vocês. É uma equipe que tem papéis bem definidos, mas a liderança está sobre o seu marido. E você é liderada. Você é a melhor conselheira dele. Ele vai chegar, tem um problema, vai comentar com você e você vai dar um conselho abençoadíssimo. Muito abençoado. E ele vai pegar esse conselho e vai colocar ele em prática. Beleza. Um dia você vai dar um conselho. Ele não vai concordar. Não, amor. Esse conselho aqui foi bom, mas eu não concordo, não. Eu vou fazer diferente. Eu acho que eu devo fazer diferença.
A minha liderança tá me levando a fazer diferente. Você vai fazer bico? A mulher vai fazer bico? Guerrinha de silêncio? Guerra de sexo? Vai fazer isso? Sem submissão. E sem submissão. Ele vai liderar? Deixa o homem liderar. Se ele errar, ajuda ele. Dá um perdãozinho para ele. Incentiva ele. Não deixa de desanimar, não. Irmãos, isso é um treino. O casamento de vocês vai explodir de alegria. Vai explodir. Vocês vão viver outra dimensão de vida. Eu estou falando, é o evangelho aplicado na relação de casal de vocês. No casamento de vocês. Um disposto, com a missão, tem que amar essa mulher aqui. E amar essa mulher não é fácil. Pensa que é fácil, não. Não é, não. Amar essa mulher aqui, ó, não é fácil. Porque, sabe, é fácil o camarada amar muitas mulheres. Ter muitas esposas e amar muitas esposas. Ele cansa dessa aqui, ele pula para outra. Ele cansa dessa aqui, ele pula para... Mas é uma só. Ele tem que amar uma. Hoje ela está bem, amanhã não está bem. Hoje ela está boazinha, amanhã já não está... Tá meio assim chateada, e ele tem que amar ela. Ele tem que ser intencional. Não, eu escolhi você, eu vou amar você. Pirraça, eu vou amar você agora. Agora eu vou pirraçar, agora eu vou amar você. Todos os dias. Submissão à obediência. A mulher não é submissa ao pecado. A mulher não é submissa quando o marido exige que ela desobedeça a Deus. Não quero que você vá na igreja. Nenhuma. Ele está falando nenhuma. Não quero que você vá na igreja. Ela pode desobedecer o marido. Porque o que importa é obedecermos a Deus ou aos homens, como Pedro fala lá em Atos 4. Obedecer a Deus primeiro. Então ela não é submissa ao pecado, ela não é submissa à desobediência, ela não é submissa à imoralidade sexual. O homem é viciado em pornografia, quer que a mulher assista pornografia com ele. Ela não é submissa a isso. Ela não é submissa à violência física, ela não é submissa, sabe, à violência sexual dentro do casamento, ela não é submissa à violência psicológica. Ela não é submissa a isso. Ela não é. Ela não é submissa ao pecado. Vamos deixar isso bem claro aqui. Bem claro. Ela não é. Por quê? Porque essas coisas são quebras do evangelho, da palavra de Deus. E ela não é submissa à quebra do evangelho. Ela é submissa ao evangelho, ao cumprimento da palavra, a um marido que ama ela, que está ali disposto a morrer por ela. Morrer. Literalmente. No sentido da vida, e fazer sacrifício por ela. Ela tem que ser submissa. Quando ele falar não, é não. Não sai fazendo biquinho, não. Virando os olhos. Nossa! Eu converso com alguns maridos. Eles começam a me contar as histórias. A minha esposa, ela está virando os olhos para mim. Vira para ela e fala assim, demônio, sai em nome de Jesus. Não, isso dá vontade de explodir, chorar na hora. Tem dia que me conta as histórias e dá vontade de chorar. Eu estou falando sério. Eu já falei com a minha esposa. Eu já falei com ela. Tem dia que ela está me dando uma vontade de chorar na hora. Eu escuto umas histórias assim loucas, sabe? Não, e faz birra, faz bico. Porque ganhou um não do marido. Mas ganhou um não em amor. Ganhou um não porque não era aquela hora. Ganhou um não porque eles não tinham orçamento para aquilo. E ela tem dinheiro, e ela foi lá e pegou o dinheiro e resolveu o problema dela. Isso é insubmissão, isso é pecado. Se você, esposa, porque nós pegamos pesado com os maridos. Esposa, se você está em submissão, em pecado de insubmissão, você não deveria colocar a mão sobre os elementos da ceia. Você deveria se arrepender primeiro. Você deveria pedir perdão a Jesus primeiro. Porque você está sendo insubmissa. E quem aplaude submissão é só demônio. O demônio gosta de insubmissão. Você não é submissa ao pecado. Você não é submissa à desobediência contra Deus. Você não é submissa contra a imoralidade. Não, você não é submissa a essas coisas. Agressão física, espancamento, ameaça psicológica. Não, você não é. Não é. Você não é submissa a essas coisas. Vamos deixar isso bem claro. Mas você tem que ser submissa ao seu marido. E submissão à obediência. Se ele falar para você que essa roupa não tá boa, se ele falar e ele tem que saber falar. Não pode falar de qualquer jeito, não. Mas se ele virar para você e falar assim, essa roupa não está boa para você ir na academia. Você volta, tira a roupa e troca ela. Sem fazer bico, sem falar nada, sem reclamar. Porque o seu corpo é do seu marido. É do seu marido. A sua nudez é do seu marido. Se ele falar que essa roupa não está boa para você sair, que essa roupa está muito decotada, você não faz bico.
Você não sobe no tamanco com ele. Você vai lá e troca a roupa. Isso é submissão. Isso é submissão. Quando a mulher não é submissa, mas acha que é. Número 1, coisas irritantes e vergonhosas que ela faz. Ela fica encantuando o homem na rua. Mulher fica encantuando. Ela bate assim, ó, e cerca um homem assim, ó, e sabe? Eu olho pra ela. Nossa, quando eu vejo essa cena, eu fico fascinado, sabe? Vai ali, em submissinha ali, velho. Olha ali, ó, uma mulher submissa. Encantuando o homem dela. Encantuando o macho dela. Quando você faz isso, quando você fica rixosa, falando, aí o seu marido começa a sair de casa. Tá errado, ele tá errado. Tô falando que tá certo, não. Ele começa a dar uma saída de casa, trabalhar até mais tarde, sei lá, arruma uns trem, e ele quase não fica em casa, quase não passa em casa. E aí você começa a pensar assim, eu tô achando que esse homem tá fugindo de mim. Eu vou te contar uma coisa, não precisa achar, ele está fugindo. Ele está fugindo. Ele está fugindo. Não precisa achar, ele está fugindo. Por quê? Porque ele não está te aguentando. A Bíblia, olha o que as Escrituras falam para você, mulher. Abra o ouvido. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa, irritadiça. Ele chega, maridos me contam que chegam em casa, trabalhou o dia inteiro, eles estão esgotados, a maioria talvez trabalha com serviço braçal, debaixo do sol, a pele está com febre, ele está cansado, na hora que chega em casa, que ele vai entrar em casa para tomar um banho, a mulher rosna para ele na hora. Na hora que chega, ela já dá uma rosnada. Xinga, reclama, fala. Na hora que ele chega em casa, ela não pode fazer um café para ele. Ela não pode fazer um café para receber ele. E ele talvez trabalhou o dia todo na construção civil, ou outro tipo de trabalho, arriscando a vida dele. Ele está arrebentado de canseira. Ele só queria tomar um banho, talvez tomar um café ou jantar junto com ela. Mas ele chegou e ela já começou a reclamar. Você pagou a conta de luz? Na hora que ele entrou, ela falou assim, você pagou a conta de luz? Não, amor, esqueci. Você é de jeito mesmo. Você nunca paga a conta de luz. Você sempre esquece de pagar a conta de luz. Desse jeito. Número 2. Ela acha que é submissa, mas não é. Ela é mais leal aos outros do que o marido, papai e a mamãe. Tem problemas, ela vai contar para o papai e a mamãe. É Isadora Pompeu, né? Eu li o artigo da Isadora Pompeu, eu vi isso aqui na hora. É uma submissinha. Irmãos, se você gosta das músicas da Isadora Pompeu, o meu conceito que eu tenho da Isadora Pompeu hoje é que ela é uma mulher, uma jovem insubmissa que está influenciando milhões de meninas dentro da igreja a serem submissas e abandonar os seus casamentos. Esse é o conceito que eu tenho dela hoje. Posso mudar ele, tranquilamente, mas hoje é o que eu tenho dela. Tá bom? Ficou casada 2 meses. 2 meses. Ela fica magoada ou irritada, né? Quando ganha um não. Né? Ganhou um não do marido, um não carinhoso, não podemos, não damos conta, mas ela fica. Ela faz um bicão, fecha uma cara. Ela não vive dentro dos limites do orçamento. Nós temos um orçamento de R$3.000. Cada um de nós ganha 1.500. Ela vai lá, faz uma conta de 2.000. Isso é insubmissão. Sem submissão. É insubmissão, sabia dessa não? Se eles têm um orçamento de R$3.000, ela ganha 1.500, como que ela gasta 2.000? Como que ela gasta 2.000? Me explica. Sem submissão. Mulherzinha insubmissa. Ela corrige o seu marido em público. Sabe? A esposa que tem um marido que lidera biblicamente, ela tem muito mais confiança de falar qualquer coisa com ele, de falar da vida íntima, a nossa vida íntima não está legal, de falar qualquer coisa, nossa vida nessa área não está. Ela tem muito mais, porque ela espera o momento certo, ela fala da maneira certa, mas ela fala o que tem que falar. Tem uma raposinha aqui, ó. Tem uma raposinha aqui, ó. E ela fala lá na casa deles, lá no secreto. Ela não encantua o marido dela na porta da igreja, ela não encantua ele na festinha de aniversário da família. Fulano de tal, sabe? Eu pedi ele para pagar a conta de luz semana passada, até hoje não pagou. Até hoje não pagou. Vocês acreditam nisso? Ô mãe, você sabia que até hoje fulano não pagou a conta de luz? Mulher insubmissa. Ela é manipuladora. Ela chora. Mas ela chora só para conseguir as coisas. Ela chora só para manipular o marido. Isso é insubmissão.
sem submissão. Ela toma decisões importantes sem consultar o marido e sem submissão. Ela opõe-se à vontade dele. Amor, nós não vamos fazer tal coisa agora no momento. O motivo dele tem que ser bom, tem que ser real, tem que ser verdadeiro, mas ele não quer. Não é o momento, não é a hora. A liderança, o líder está falando. Aí sabe o que ela faz? Você não me ama? Você não gosta de mim? Eu não sei o quê. E aí se transforma numa mulher rixosa. E aí sabe qual que é a vontade? Às vezes ele não fala, mas sabe qual que é a vontade que dá nele? De ir lá para o meio do deserto, fica sozinho. Ela se preocupa com decisões que ele faz e toma providência por conta própria. O marido falou assim, eu vou tomar conta, eu vou resolver esse negócio aqui. A esposa não confia na liderança dele, aí vai lá e começa a dar os jeitinhos dela por fora, sem submissão. Você está disputando liderança com ele. Você não está sendo liderada. Você está lutando para liderar junto com ele. Mas eu falei com ele e ele não tomou atitude. Senta e conversa, ele é o líder. Ô, meu galo cinza, aqui quem manda aqui em casa é você. Mata a raposinha aí, me dá um jeito. Eu tô ficando desesperada com essa raposinha. E você, homem, lidere em amor. Não deixa a sua esposa ficar louca, não. Ela tá ficando louca, ela tá ficando biruta. Já tem 1 ano que ela falou com você que tem uma raposinha ali e você não tomou providência contra aquela raposa. Contra aquele problema. Ela tá ficando louca. E você tem que liderar, cara. Não, levanta aí, bate a poeira. Eu vou resolver esse trem aqui. Eu vou dar um jeito. Sabe, eu vou resolver esse trem aqui. Ouve ela é a sua melhor conselheira, mas parte para a briga. Vai resolver os problemas da vida. Quando você toma frente de resolver problemas que o seu marido deveria estar resolvendo, você é uma insubmissa. E você está destruindo seu casamento. Você está destruindo a confiança dele. Você está destruindo a honra dele. Seu casamento vira uma porcaria. Porcaria. E você acha que tá bom. Amém? 9 horas. Eu preciso tratar algumas coisas com os irmãos ainda. Posso falar? Podemos aproveitar que estamos aqui? Então vamos lá. Eu quero falar agora sobre insegurança das mulheres no casamento. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, eu esqueci foi a fonte, revelou que o maior medo das mulheres casadas, sabe qual que é? Quem consegue chutar aqui para mim aqui? Qual a maior insegurança de uma mulher casada? Ser abandonada pelo marido. Esse é o maior medo de uma mulher casada. Uma mulher casada, o maior medo dela é de ser abandonada pelo marido. Ser abandonada pelo marido. O capítulo 3 de Cantares de Salomão fala assim, ó. Certa noite, na cama, ansiei por meu amado. Está desejosa dele. Por ele. Mas ele não veio. Pensei, vou me levantar, andar pela cidade, vou procurá-lo em todas as ruas e praças. Sim, vou em busca do meu amado. Procurei por toda parte, mas não encontrei. Os guardas me pararam enquanto faziam ronda. E eu lhes perguntei, vocês viram o meu amado? Pouco depois de me afastar deles, encontrei o meu marido, o meu amado. Segurei-o, abracei-o com força, levei-o para a casa da minha mãe. Essa parte é muito estranha. Levei-o para a casa da minha mãe, a cama onde fui concebida. Prometam, ó mulheres, aqui fala donzelas, né? São as jovens. Prometam, ó jovens de Jerusalém, pelas gazelas e pelas corças selvagens, que não despertarão o amor antes do tempo. Está dando um conselhinho para solteiras aqui, ó. Está dando um conselhinho. Mas vamos lá. Inseguranças de uma mulher. Ser abandonada. A insegurança de uma mulher casada, via de regra, número 1, é ser abandonada pelo marido. Número 1 é esse. Certo? O maior medo de uma mulher é ser abandonada pelo marido. E vamos lá. Preste atenção nos dados que eu vou passar para vocês. Em 10 anos, nos últimos 10 anos, de 2014 para 2024, o número de divórcios cresceu 160%. Em 2014, nós tivemos 341 mil divórcios. Em 2004, nós tivemos 130 mil. De 130 mil, nós pulamos para 341. A lei que estabelece o casamento é de 1977, mas os cartórios somente começaram a colher dados a partir de 84. Então, de 84 até 2016, foram registrados cerca de 7 milhões de divórcios no Brasil.
Isso daria 580 divórcios por dia. E a igreja não está falando, a igreja não está preparando os noivos. Muitas igrejas não estão esquentando a cabeça nem um pouco. Nem um pouco. No Brasil, a cada 3 casamentos, 1 acaba em divórcio. A igreja precisa restabelecer a beleza do casamento. É por isso que eu chamei os solteiros aqui. O casamento tem coisa séria, é um desafio. Mas o casamento é uma coisa bela. Ele é bom. O casamento é bom. O casamento, onde o rapaz, onde o homem casado, ele entende que ele é o líder e que ele deve liderar como Cristo, que o modelo dele é Jesus e que essa mulher é submissa a uma liderança que ama, que se sacrifica, que persevera, que protege. Vocês vão viver o cântico dos cânticos. Você está tendo uma frequência sexual de uma vez por semana? De 15 dias? Uma vez por mês? Na hora que vocês aprenderem liderança e submissão, a vida de vocês vai mudar. Eu estou entregando ouro para vocês. Estou entregando ouro para vocês. A vida de vocês vai mudar. Você está achando que seu casamento está bom. Você está achando que seu casamento é bonzinho. Eu também achava que o meu era. Meu casamento era bem basiquinho. Bem basiquinho meu casamento. Bem basiquinho. Eu achava que era. Eu achava que o meu casamento era bom. Sinais de um divórcio. Preste atenção. Abandono sexual. Abandono sentimental. Usar o sexo como negociação. Ah, se o meu marido fizer isso, eu vou ter um momento com ele. Se não fizer, guerrinha de sexo. Você está se comportando como uma prostituta. Tá? Você está se comportando dentro do casamento como uma prostituta. Você não faz isso. Seu corpo pertence ao seu esposo e o corpo do seu esposo te pertence. Esse é o evangelho. Postura apática. A mulher está falando, nós temos uma reposinha para resolver. O homem não faz nada. Vira para ela e fala assim, você está louca. Você está louca. Matou o sentimento da mulher. Parece que nunca consegue agradar o cônjuge. Vidas divorciadas. Vidas divorciadas. Antes de ter um divórcio, nós temos vidas divorciadas. Eu vou contar uma história para vocês de um pastor. Deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Eu sou formado em Direito e exerço advocacia. Já tem 10 anos que eu exerço advocacia. Formei em 2005, agora em 2025, né? 2015, vai fazer 10 anos. O primeiro divórcio que eu fiz aqui na cidade foi de um pastor. Para inaugurar o negócio assim, ó. O primeiro divórcio que eu fiz aqui na cidade foi de um pastor. Ele conheceu uma mulher pela internet, adulterou com essa mulher, adulterou com ela, abandonou a esposa e foi embora com ela. Me contratou para fazer o divórcio dele, eu fiz, a mulher me pagou e ele não me pagou. Eu lembro disso até hoje. Meu Deus do céu, tem que liberar perdão por aí. Mas ficou marcado em mim. O primeiro divórcio que eu fiz foi de um pastor. Então não pense que a sua vida está muito boa. Talvez não esteja. Tá bom? Talvez não esteja. Vamos lá. Né? Vidas divorciadas. Vou contar uma história para vocês. Havia um pastor, e essa história é real. Havia um pastor que queria muito que a sua esposa estudasse. Aí ele começou a incentivar ela. Amor, estuda, faz um curso superior, tá? Você trabalhar, melhorar num trencinho, nem trabalhar, mas faz, eu quero investir em você. Então, tá bom, vou fazer. Ela terminou o ensino médio e entrou na faculdade. E começou a estudar. Beleza. Aí o pastor, vendo o esforço dela, aquele negócio de ir de van, voltar, chegar tarde, foi lá com todo o esforço, juntou umas pratinhas lá, comprou um carrinho simplesinho para ela, um carrinho básico, mas comprou para ela poder ir de carro e voltar. Chegar em casa mais cedo, não pegar a van, esse trem. Beleza. E ela foi estudando. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí ela começou a se distanciar dele. Quando chegou no ano da formatura, esse caso é real, preste atenção. No ano da formatura, ela chegou para ele e falou assim, eu quero divórcio. O quê? Eu quero divórcio. Eu quero viver experiências na minha vida. Experiências novas. Eu quero sentir coisas novas. E com você não rola. E largou o marido dela. Ele abandonou a frente da igreja. Não tinha emocional. Não tinha capacidade para estar na frente da igreja. E ele abandonou o ministério. Naquele momento ele não conseguia. E essa história é real. Não vivam vidas divorciadas.
Se você investir na vida da sua esposa, receba isso, mas volte isso para o casamento. Se você investir na vida do seu marido, eu estudei depois de casado. Os 5 anos que eu passei na faculdade foi um investimento que a minha esposa fez em mim. Ela estava em casa sozinha, eu saía às 6 horas da tarde, chegava à meia-noite, de segunda a sexta. Nós estávamos com 2 anos de casado, eu deixava sozinha em casa. Mas nós dois abraçamos aquilo com uma missão, foi conversado. Ela topou, beleza, vamos lá, vamos meter a cara. Eu estudei, beleza? Mas e se ela tivesse falado assim, não quero, eu não poderia estudar. Ah, mas você não é o líder? Eu sou o líder, mas eu tenho que me sacrificar por ela. Eu tenho que sacrificar. Então eu teria que ficar em casa. Pronto, acabou. Esse tipo de problema a gente resolve fácil. Quando você entende liderança e submissão. Não, amor, eu não quero que você estude. Não, então eu nem vou começar. Certo? Porque eu quero você aqui em casa. Eu quero meu galo cinza aqui em casa. Não, fechou. Beleza. Tô aqui. Tá? Tô aqui. Agora olha só para vocês verem. Os solteiros deveriam prestar muita atenção no que eu estou falando. Né? No que eu estou falando. Sobre o cântico dos cânticos. Solteiros, quem pastoreia o seu coração? Você tem se aproximado, você que quer se casar, você que está noivo, você tem se aproximado de casais sadios para aprender algumas coisas com esses casais? Ou você quer entrar nessa imensidão, nesse oceano, sozinho? Eu e a minha esposa fomos muito pouco, quase nada, pastoreados nessa área. Quase nada. Quando eu e minha esposa fomos casar, nem pastor local aqui nós não havia em Araújo. Vinham os irmãos de Bom Despacho, os irmãos daqui mesmo. Nós não tínhamos, uma semana antes do casamento, não tinha pastor para celebrar o casamento. O pastor Manuel veio para resolver alguns problemas em Araújos, fez um curso de noivo com nós de, no máximo, 1 hora, 2 horas de prazo. Nós sentamos com o pastor Manuel, e o pastor Manuel foi o único homem que sentou comigo e a Josi e teve uma conversa assim séria. A gente conta, as pessoas riem, mas foi uma conversa muito séria. Ele virou para mim, ele não me perguntou quanto que eu ganhava, não perguntou isso para ela, não perguntou nada disso. Perguntou assim, vocês são crentes? Somos. Pergunta número 2. Você sente um desejo por ela? Você sente um tesão por ela que você não consegue controlar mais? Sinto. Você sente isso por ele? Sinto. Então está na hora de casar. Pronto. Resolveu o problema. É isso mesmo. Está na hora. Está na hora de casar. Está na hora. É isso aí. A gente resolve as coisas de jeito. É ela que você quer? É. É ele que você quer? É. Então beleza. Vamos resolver esse trem. Resolve as coisas de jeito. Mas aí você precisa de alguém para te balizar. Você precisa de chegar próximo de um casal mais maduro, de um casalzinho mais maduro, e pedir uns conselhos. Ouvir eles contar as histórias, como é que foi a vida deles, como é que eles começaram, o que eles acertaram, o que eles erraram. Solteiros, prestem atenção nas escrituras. Rapaz, você vai casar? Você está se preparando para casar? Então, esquente o seu coração com as escrituras. Eu tenho, a partir do momento, antes disso, não tem como a noiva cobrar isso do rapaz. E nem ele cobrar isso dela. Não tem como, é só ilusão, só teoria. Mas ele tem que ir para o casamento sabendo que na hora de colocar uma bela de uma aliança no dedo, o sabiá canta diferente. Agora você é obrigado a amar esse mulher. Não é uma escolha. O Senhor Jesus não está te pedindo assim, ô fulaninho, por favor, ame a ciclana. Não, Jesus está te dando uma ordem. O livro de Efésios, ele tem uma linguagem militar. Todo o livro de Efésios tem um grego militar. Ele usa termos militar. Ame essa mulher. É uma ordem, não é um pedido, não. Está te pedindo, não. Está te dando uma ordem. É uma ordem. O amor para o homem é uma ordem. Ame essa mulher. Você é um soldado, você tem uma missão. Qual que é a sua missão? Amar essa mulher. Aí lá vai a pergunta. O camarada fica louco. Eu quero amar essa mulher. Eu vou amar essa mulher agora. Como? Não sei. Não sei. Não sabe mesmo. Ele não sabe. Por que ele não sabe? Porque o amor não vem pronto numa caixinha de sapato. Ele não vem pronto. Sabe? Dica número 2. Agora para os homens. Anota esse negócio na capa da sua Bíblia.
Como amar a sua esposa? Como amar a sua esposa? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que chegar, sentar com ela, olhar nos olhos dela e perguntar assim: amor, como você se sente amada? Você não ama a sua esposa do seu jeito. Você tem que amar a sua esposa do jeito dela. Ela gosta disso. Ela gosta disso. Ela gosta disso. Tem como a namorada exigir isso do namorado ou a noiva? Não tem. Isso é só para casados. Por quê? Porque fez um pacto, fez uma aliança. E agora é obrigatório. Agora é obrigatório. Então você não sabe, eu estou te contando. Você acha que sabe, mas você não sabe. Você acha que sabe, mas não sabe. Estou te contando. Olha nos olhos dela e pergunta para ela: como você se sente amada? E ela vai te falar: eu me sinto amada sim. Eu me sinto amada quando você fala isso. Eu me sinto amada com certas decisões suas, com certas atitudes. Eu me sinto amada com isso, aquilo outro. Quando você faz isso, aquilo outro, eu não me sinto amada. Fala com ele com carinho. Fale com ele com ternura. Mas fala com ele: eu não me sinto amada. Não me sinto. Eu não me sinto amada. E homem, esteja pronto, com o ouvidinho assim, ó, para ouvir. E na hora que ela fala assim: eu me sinto amada, é desse jeito. Beleza, captei a vossa mensagem. Beleza. E não pense que vai ser fácil. Não pense que vai ser fácil. Porque você quer amar ela do seu jeito. Mas você tem que amar ela do jeito dela. É do jeito dela. E não é do seu jeito. Amém? Então nós falamos sobre os sinais do divórcio. Eu queria falar aqui sobre... Estou quase encerrando. Vou falar aqui sobre saúde íntima do casal. Homem, como está a sua testosterona? Quantos anos você tem? Você já fez um exame de testosterona? As coisas estão funcionando bacaninha aí? Estão ou não estão? Ah, não sei, como é que é? Vai ou não? Faça um exame. É bom que a sua testosterona esteja entre 500 a 700. À medida que a idade vai avançando, ou problemas de saúde, você perde testosterona, você perde libido, você perde virilidade. Chega no médico, marca o médico. Ô esposa, marca o médico pro seu marido. Ele não vai marcar. Eu estou falando para ele marcar, mas ele não vai. Eu estou falando para ele marcar, mas ele não vai. Marca para ele. Não, eu marquei um médico para você. Marquei um urologista para você. Ou marquei um clínico geral. Vamos fazer um exame de como é que está a sua testosterona? Vamos dar uma olhadinha? Como é que está? Número 2. Efeitos colaterais do anticoncepcional. É pecado tomar anticoncepcional? Não, não é pecado. Até certo ponto. Porque se você estiver tomando um anticoncepcional com aquela motivação de eu nunca quero ter filhos, tu tem pecado. Mas talvez tu está tomando porque você não quer ter filhos nesse momento, tudo bem. Mas se a motivação for eu não quero ter filhos na minha vida, isso é pecado. Por quê? Crescei-vos e... É uma ordem. Isso é uma ordem, não é um pedido. Isso é uma ordem. O Senhor está dando uma ordem. Ele não marca a quantidade de filhos. Mas a Bíblia fala que quanto mais, melhor. Se você encher a aljava de flechas lá, beleza. Isso é bom. Tá bom? E liderança bíblica, quando você trabalha em liderança bíblica marital com os maridos, a cabeça deles abre nessa área. Às vezes ele é um menininho, adolescentezinho, está com medo de ter filho. Ai, filho é tão caro, filho é tão isso. Cara, filho é difícil mesmo, mas é maravilhoso. Tem dia que você arranca os cabelos da cabeça, mas é bom. É bom, sabe? O Lourenço, um dia, moeu meu coração. Lourenço, um dia, ele explodiu meu coração. Ele virou e falou para mim, não falou para mim, ele falou para minha esposa: mamãe, o meu pai é o homem que mais ama a Deus. Acredite. Por quê? O meu pai ora e lê a Bíblia todos os dias. Moeu meu coração. Moeu. Ele está vendo o que eu estou fazendo. Ele está vendo o que eu estou fazendo. E moeu meu coração. Moeu meu coração. Os efeitos colaterais do anticoncepcional: dor de cabeça, enxaqueca, ganho de peso, a mulher, mudanças de humor. Tem mulheres que mudam o humor, ficam deprimidas, e diminuição do libido. A mulher perde o desejo sexual pelo marido. 90% das mulheres casadas não têm desejo nenhum pelo marido.
Elas são diferentes da sulamita. Elas são diferentes dessa mulher aqui de Cantares, porque elas não têm desejo. Elas não têm desejo nenhum. Se o marido não procurasse elas, não faria diferença nenhuma. E elas não entendem o que está acontecendo. Hormônio, 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 hormônio. Hormônio, hormônio. E isso vai acumulando no corpo dela, vai acumulando. E à medida que as semanas, os meses vão passando, ela perde o interesse pelo esposo. E ele está subindo as paredes, querendo ter uma relação sexual com ela intensa. E ela não consegue ter um orgasmo. E o casamento vira uma chorna. Porque um homem tem uma necessidade fisiológica. A vesícula seminal dele vai produzindo sêmen, vai produzindo. E esse trem tem que sair. Ah, não, pastor, é desse jeito. Deus fez ele desse jeito. Você deveria aproveitar a virilidade dele. Mas tu é uma insubmissa. Até para isso tu é insubmissa. Mas tu deveria aproveitar a virilidade dele. Tu deveria aproveitar. E não aproveita. E vai tomando remédio. Ah, então quer dizer que vive uma vida louca aí, sei lá, caça outro jeito, procura um médico, vai dar belinho, qualquer coisa. Dá uma experimentada pra você ver. Dá uma experimentadinha. O que vai acontecer? Amém? Eu queria convidar aqui à frente a minha esposa. Queria convidar aqui à frente a minha esposa, se ela quiser ficar em pé, se ela quiser ficar sentada. Essa aqui é a minha esposa, a Josi. Josiane, né? A Josiane, mas todo mundo chama ela de Josi, alguns chamam ela de Ene. Amém? Eu vou pedir você para ficar sentado para eu poder olhar os seus olhos. Ai. Eu vou poder olhar para os seus olhos. Eu sempre fui um rapaz, quando eu era rapaz, jovenzinho imaturo, eu era muito tímido, extremamente tímido. Muito introvertido, totalmente introvertido, muito na minha. Sempre fui seco, muito seco. Nossa! Não era? Não era, amor? Muito seco. Muito seco. Minha mãe tinha me falado isso algumas vezes. Eu nem dei bola para minha mãe. E depois acabou que a minha esposa me falou isso. Aí o bicho pegou. Eu queria ler uma carta para minha esposa. Amém? Depois de tratar desses assuntos, eu queria ler uma carta para ela. Oi? Queria ler uma carta para ela. A carta, minha amada. Eu me lembro bem da primeira vez em que eu te vi. Não dá para esquecer. O que é isso? Isso é uma música que eu cantei para ela no dia do nosso casamento. Foi um culto de quarta-feira. Meus olhos se encheram com a sua beleza. Mas não era aquele tempo. Não era. Os mais improváveis estavam se aproximando um do outro. Então, no dia 26 de outubro de 2004, por providência divina, nos encontramos em Divinópolis. E você me chamou para sentar do seu lado no ônibus. Porque eu era extremamente tímido e você sabia que eu não iria sentar. Esse dia mudou a história de um rapaz introvertido. Ali aconteceu o nosso primeiro beijo. Nós sentamos ele junto ali, começamos a conversar e beijamos, sabe? E a minha vida estava uma bagunça na época. E beijamos. Não tínhamos noção daquilo que Deus iria fazer. Aquela história não era e nunca foi sobre nós, mas sobre o que o Senhor dos Exércitos estava a fazer. Era algo muito maior do que um simples namoro. A divina providência estava preparando 2 jovenzinhos imaturos para a maior jornada de suas vidas. E eu me apaixonei pelo seu amor pelas Escrituras, a forma de como você enfrentou tudo e todos para seguir a Cristo, sempre me serviu de inspiração e confirmou uma teologia calvinista na minha cabeça. Mas eu estava predestinado a ser calvinista. Eu sempre fui calvinista. Não dava para aguentar mais. Os irmãos sabem do que eu estou falando, né? Não dava para aguentar mais. Então nos casamos. No dia choveu, foi um dia de sábado, como hoje, choveu. No dia choveu. E foi como se aquele dia ficasse eternizado na minha memória. Seu perfume, seu vestido, seu batom. Não tínhamos tudo o que nós queríamos. Fomos nós mesmos que fizemos o nosso convite de casamento. As flores eram artificiais, mas aquele era o nosso plano. E mesmo que as pessoas não concordassem, era o nosso plano. Aquele era o nosso plano. Era o nosso. Depois de casados, um dia você moeu meu coração dizendo: você está muito frio comigo. Eu nunca esqueci isso. Você está muito frio comigo. Isso era uma raposinha. Inicialmente eu fiquei todo revoltadinho,
Mas ao analisar a minha vida, eu vi que estava mesmo frio, seco, grosso, um verdadeiro homenzinho comum. Nós decidimos que eu iria estudar. E durante 5 longos anos, você ficou sozinha de segunda a sexta. Isso passou, então o nosso casamento estava bem basiquinho. E não era isso que você tinha sonhado, e nem eu. Com 7 anos de casados, nós tivemos nosso primeiro filho. Com 10 anos de casados, o Espírito de Deus veio sobre nós mais uma vez. Me deu um tapa na cara e me disse: seja homem, lidere em amor e sacrifício, seja intencional, perseverante, protetor. Liderança e submissão mudaram a nossa dimensão do nosso casamento. Aí sim, era o casamento que você e eu havíamos sonhado. E eu não te pedi isso, mas você decidiu abandonar o anticoncepcional para podermos aproveitar a vida loucamente, né? Loucamente. E quanto mais a coisa melhorava, mais eu desejava saber como você se sentiria amada. A minha visão mudou, sabe? Porque eu achava que o meu casamento estava arrebentando, sabe? E que eu amava ela. Não, aí eu despertei para a coisa. Não, tem que saber como que ela vai ser amada. Aí eu comecei a perguntar para ela: como você se sente amada? Eu quero saber, agora eu quero saber. Agora eu quero saber como você se sente amada. Olha só. E quanto mais a coisa melhorava, mais eu desejava saber como você se sentiria amada. Estávamos e estamos vivendo o Cântico dos Cânticos. 3 horas da tarde, você me manda aquela mensagem que ninguém pode ver. Eu ficava louco para ir embora para casa. Não, meu Deus do céu, a coisa mudou. Isso para mim é honra. Ai, irmãos, isso para mim é... Isso para o homem é honra. Honra. Isso para o homem é honra. Nessa vida louca, tivemos mais 2 filhos e 2 CTI, que apertaram muito nosso coração. Nossa, foi a parte mais difícil. O CTI do André, então, até hoje nós não nos recuperamos dele. Quando eu vejo um bebê doente, uma coisa assim, nossa, me dá vontade de chorar, de sair correndo. Moeu o nosso coração. Entretanto, foi em 2020 que você viu mais uma raposinha. E eu não estava bem de saúde. E trabalhando em 3 escritórios de advocacia. Então você me apresentou, você me presenteou com uma consulta médica com um dos melhores médicos do Brasil. Foi uma consulta por videoconferência. No Brasil. Foram exames e mais exames, e um veredito bem cruel. Eu estava com o início de uma cirrose hepática não alcoólica. De forma bem objetiva e honesta, o médico me deu, no máximo, 5 anos de vida. Falou assim: você tem 5 anos de vida. 2 anos de vida normal e 3 anos pau quebrando. Essa atitude sua salvou minha vida. E hoje eu corro atrás dos pedaços da minha saúde. Só de peso, eu já perdi cerca de 20 quilos. Desde o início do tratamento. Eu certamente já emagreci uns 20 quilos. Fique tranquila. Eu nunca vou transformá-la em uma pastora. Não me curvarei aos ditames da cultura gospel. O peso da liderança está sobre os meus ombros e não sobre os seus. Mas os seus conselhos são muito abençoadores. Mesmo que uma vez ou outra eu não concorde, e mesmo assim você não faz biquinho. Você me honra respeitando as minhas decisões e se submetendo à minha liderança. E isso não veio pronto, mas você se tornou uma mulher submissa. Hoje estamos aqui, lutando para ensinar para casais. Alguns estão tão perdidos, sem esperança, pensando em divorciar-se. Mas o único que pode salvá-los é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhem para a vida de vocês. Como está o casamento de vocês? Faça uma análise. Como que estão as coisas? Elas estão do jeito que vocês sonharam? Olhem para o casamento de vocês. Dessa forma, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, seja submissa como a igreja é submissa a Cristo. E vocês viverão. Eu garanto para vocês, eu garanto. Vocês viverão o Cântico dos Cânticos. Meu amor, eu te amo. Araújos, 30 de novembro de 2024. Tony Lucas de Freitas. Essa é uma boa parte da nossa história. Amém? 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 Amém. Isso mudou a nossa história. Isso mudou. Eu queria convidar você a ficar de pé. Nós estamos encerrando. Malaquias capítulo 2. Você não precisa abrir. No versículo 13.
até o versículo 16 fala assim, ó. Há uma coisa, queria que você prestasse muita atenção. Há uma coisa que vocês fazem. Cobrem de lágrimas o altar do Senhor, cantando Poderoso Deus, cantando essas músicas poderosas aí, e vocês enchem o altar do Senhor de lágrimas. Choram, gemem, porque Ele não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer. E ainda pergunto, por quê? Por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você fez com a sua esposa, quando vocês fizeram ainda jovens, mas você foi infiel. Preste atenção. Embora ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez os seus votos, acaso o Senhor não fez um só com a sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer? O que o Senhor quer desta união? Quer filhos dedicados, uma descendência dedicada a Ele. Portanto, guardem o seu coração. Permaneçam fiéis à esposa da sua mocidade, pois eu odeio o divórcio. Jesus não fica triste com o divórcio. Jesus não está chorando quando você está assinando uma petição de divórcio no cartório, não. Ou o seu casamento termina nas barras de um tribunal. Jesus não está sentado no trono chorando. Ele está olhando para você e ele tem ódio. Ele tem ódio. É diferente do Jesus da cultura. É bem diferente. O Jesus da cultura está chorando. Coraçãozinho magoado. Não. O Jesus aqui, ó, Deus, o Senhor aqui, ó, ele tá cheio de ódio. Porque você fez um voto com essa mulher e agora você está quebrando o voto. E você acha que isso é brincadeira. E você acha que isso é brincadeira, mulher. Divorciar-se da sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem o seu coração e não sejam infiéis. Marido, pela última vez, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, seja submissa ao seu marido como a igreja é submissa a Cristo. Você não ama a sua esposa do seu jeito. Você ama do jeito dela. Você não é submissa ao seu marido do seu jeito. Você é submissa do jeito dele. Ele falou, está falado. Façam isso. Não vai ser fácil. Façam isso. E vocês vão ver o Cântico dos Cânticos. Eu queria convidar os casais. Pegue na mão de sua esposa. Seu marido. Ou abraço. Dá um abração nele agora. Depois de tanta pancada. Depois de tanta pancada. Dá um abraço nele aí. Fala assim, ô meu amor, eu te amo. Ô maridão, deixa eu te falar uma coisa. Se alguma vez você brigou durante a crise, durante a briga, você falou a palavra divórcio com a sua esposa, você deveria chegar em casa, você deveria ajoelhar e pedir perdão a ela. Você deveria pedir perdão a ela. Sim, ó. Um cristão não deveria falar as palavras aborto e nem divórcio. Não deveria sair da nossa... Não deveria ser pronunciado pelas nossas bocas. Você só tem uma opção. Ou você tem um casamento bom, ou você tem um casamento ruim. Mas o divórcio não deveria sair da sua boca. É melhor você lutar, se esforçar para ter um casamento bom. É melhor, porque senão você vai ter um ruim. Mas divórcio não deveria sair da sua boca. Feche seus olhos. Vem cá, meu amor. Amém? Senhor, nós rendemos graça por esse dia maravilhoso. Pela aliança que o Senhor fez ali na cruz do Calvário para nos salvar. O modelo dessa aliança aplicada ao casamento, a um homem falho, pecador, amando uma mulher pecadora, mas aprendendo a amá-la como Cristo amou a igreja. E ela aprendendo a ser submissa como uma igreja santa. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Oramos pelos casais que estão passando por crises, que estão doentes, que estão sobrecarregados, que estão sem esperança. Oramos por aqueles que estão passando crises na área íntima, Senhor, desonrando o Senhor, desonrando o presente que o Senhor nos deu, desonrando aquilo que o Senhor nos entregou. Nós oramos pelos casais de namorados e noivos que estão aqui, para que eles tomem atitude, para que eles se casem,
para que eles coloquem a coisa em dia, para que eles façam uma aliança diante do Senhor, de maneira que honre e exalte o nome de Jesus, exalte o nome do Senhor, para que nós tenhamos filhos e filhos e filhos, e que nós possamos encher o reino de Deus com filhos, e enchermos os céus com filhos, e as nossas igrejas com filhos, com bebês, com crianças, porque nós amamos bebês e o Senhor ama bebês, o Senhor ama crianças, o Senhor ama. Nós rendemos graça por esse dia maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos aplaudir o Senhor?